Fernando? Oi. Bom dia, tá me ouvindo? Estou ouvindo, bom dia. Legal, bom dia, pessoal. Já tem 20 pessoas conectadas. Pode esperar uns 5 minutinhos para entrar um pouco mais. O que você acha, Cintia? Sim, vamos esperar mais um pouquinho. Bom dia, Andrei, Paola. Esperar mais um pouquinho. E aí, Fernando, muito trabalho esses dias? Nossa, tá. Eu até tô olhando aqui meu celular, que tô respondendo alguns WhatsApps, e a gente não para, Cintia. É o dia inteiro, e mesmo com a pandemia, a gente tá numa correria absurda, assim, sabe? A gente tá indo bem, a gente tá... Como eu cuido da implantação também, a gente está inaugurando 5 operações esse mês, né? Então tá numa bem correria. Meu time de implantação até tá me mandando foto que a gente inaugurou ontem uma operação em Lages, semana que vem em Juazeiro do Norte, aí depois a gente tem Roraima e assim por diante. Tem bastante coisa aí. Nossa, que legal, muito bom. Eu tenho acompanhado as notícias no LinkedIn de vocês. Gente, é um sucesso. A gente está indo super bem, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu aí seguiu com plano. Obviamente que deu um impacto, não foi tão grande, mas teve impacto, mesmo assim a gente está conseguindo seguir com um plano bem legal, bem tranquilo. Legal, que bom, graças a Deus, né? Ah, tá. Não é o 100% que nós desejaríamos e como nós planejamos no ano passado, no finalzinho do ano passado, mas também não é aquela calamidade como muitas empresas tiveram, né? Então a gente está conseguindo ir super bem. Que bom, que bom. Quando você quiser começar, eu estou à disposição, tá, Cintia? Beleza, eu vou fazer as apresentações iniciais aqui. Tá. Pessoal, bom dia, né, a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cíntia, da área de sucesso do cliente. Desde que a GeoFusion, né, iniciou aí nesse isolamento, começamos com uma série de lives como essa para passar conteúdos e informações relevantes de diferentes segmentos. E sempre trazemos algum parceiro, algum cliente para contar como tem sido esse momento tão desafiador para as empresas, como eles têm feito para superar esses desafios. E essa troca tem sido muito legal, né? É um prazer, Fernando, te ter aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Daqui a pouco o Fernando vai formalizar as apresentações, tanto dele quanto da Água de Cheiro. E é algo muito legal também para contar e compartilhar com vocês, é que a Água de Cheiro aderiu ao Maps agora em janeiro desse ano, e tem obtido muitos resultados com os nossos dados. Isso é muito legal, né? Eu vou falar rapidamente sobre a GeoFusion. Para quem não conhece, nós somos uma empresa de inteligência geográfica de mercado. No início desse ano, completamos 24 anos de atuação. Nós trabalhamos com empresas de médio e grande porte, né, de diferentes segmentos, como varejo, indústria de bens de consumo, fortemente na indústria, ensino, mídia, entre outros. A nossa missão é criar soluções autênticas para as empresas e as pessoas, né, realizarem o extraordinário em seus mercados. Falando um pouquinho de solução, nós temos o OnMaps, nosso principal produto, é um software na nuvem que reúne diversas informações sociodemográficas e de mercado e que ajuda as empresas a encontrar as melhores regiões para vender mais, ou para encontrar novos PDVs, aumentar o market share e crescer de forma sustentável. A gente também tem uma área de advisors, que desenvolve projeto de consultoria para entregas de alta complexidade. O que acontece é que muitas empresas, né, não têm uma área formada, não tem braço, e contrata a nossa área de advisors para entregar esses projetos aí. Também temos o OnData, que é uma solução nova, que possibilita a integração dos nossos dados com o sistema de vocês, né, via API. Pode ser um CRM, e aí a gente leva toda essa riqueza de informação
para alimentar o seu sistema de forma automatizada. Muito legal, o OnData, a solução de API era algo muito esperado pelos nossos clientes e tem feito aí muita diferença na vida dos usuários, das empresas, né? E falando um pouquinho desse webinar, da apresentação, normalmente ele tem aproximadamente 45 minutos. Temos aqui conosco o moderador, o Alex Ramos, que pode tirar suas dúvidas, interagir com vocês no chat. E o que a gente pede também é que vocês, no decorrer da apresentação, vai mandando as suas dúvidas, suas perguntas, coloque o nome da empresa, porque aí a gente depois, no final, caso não dê tempo de responder todo mundo, a gente vai agrupar essas perguntas por segmento e responder para você no e-mail, tudo bem? E também no decorrer do webinar, a gente tem umas enquetes, que é muito importante vocês participarem também, tá bom? Eu passo agora a vez para o Fernando, para ele se apresentar a Água de Cheiro. Pode tocar o Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Cardoso, tenho 38 anos e já trabalho na Água de Cheiro há 2 anos, praticamente. Minha vida na expansão começou em 2013 para 2014, então eu comecei na Esmalteria Nacional, depois passei pela Onodera Estética, abri uma empresa de consultoria de expansão e hoje estou na Água de Cheiro, vai fazer quase 2 anos, tá? Mas a minha trajetória veio muito do mundo corporativo, então são 10 anos de Nestlé, depois L'Oréal, então eu tenho essa vivência dos 2 canais, tanto do varejo e do mundo corporativo, com hoje a experiência de franquias. Falando um pouco da Água de Cheiro, Água de Cheiro aí, eu acho que todo mundo conhece, tem 44 anos de empresa, é uma marca que teve seus altos e baixos, já chegou a ter 900 operações, hoje a gente está com 150. Em 2016, a marca foi comprada pelo nosso grupo, o Grupo Narsana, no qual ela abriu falência, então a gente teve que começar praticamente do zero, os franqueados não tinham produto para trabalhar, e aí a gente reestruturou toda a parte fabril, toda a parte estratégia, toda a parte de branding, para depois começar a expansão. E a gente abriu a expansão da marca no final de 17, início de 18, e a gente vem evoluindo muito bem. Então, 18 foram 36 contratos, que a gente abriu em junho de 18, depois em 19 foram 64 contratos, e esse ano a gente estava com uma projeção aí de 110 contratos, e por conta da pandemia a gente ajustou isso para em torno de 75, 80 contratos. Então, a Água de Cheiro bem forte, mesmo com a pandemia, a expansão não parou, muito pelo contrário, a gente teve que ser mais estratégico, na verdade, por conta do medo do nosso candidato, da incerteza de mercado, e por isso que o GEL veio para ajudar. A gente já iniciou a aquisição do GEL em janeiro, porque a gente tinha uma estratégia muito agressiva de expansão, então a gente precisava ter está muito embasado em cima de dados, em cima de informações, mas agora com a pandemia ele fortaleceu ainda e fortaleceu os dados e as informações para os meus candidatos, até para eles terem uma noção mais clara e uma análise mais clara, porque esse eu acho que é o diferencial nosso da Água de Cheiro. A gente não segura informação. Desde o primeiro contato com o franqueado, a gente já tenta municiar ele de o máximo de informações possíveis, justamente para que ele tome a melhor decisão. A gente entende que a Água de Cheiro é um casamento, e esse casamento você tem que falar todas as informações desde o início para que ele dê certo e seja eterno, se possível. Cíntia, seu áudio eu acho que não está funcionando. Oi. Ah, voltou. Legal. É que eu travei aqui porque hoje os vizinhos decidiram fazer barulho logo cedo, o carro do gás, do ovo, vai passar logo agora. Tranquilo. Desculpa o barulho aí no fundo, tá? Fernando, eu acho que a gente pode começar o bloco de perguntas, né? Pessoal, esse vai ser mesmo um bate-papo. Dúvidas que vocês tiverem referente à Água de Cheiro, ao OMAPS, vocês podem ir mandando no chat e no decorrer aqui eu vou respondendo para vocês e o Fernando também, tá? Fê, conta pra gente um pouquinho como que foi para vocês as primeiras impressões referente a essa pandemia, a questão de restrição de abertura das lojas, se você puder contar pra gente.
Tá. Eu cuido da expansão e da implantação, e posteriormente tem um departamento de operações, mas como a gente está muito próximo, a gente acaba até ajudando também. Como para todo mundo, a gente achou que fosse 15, 20 dias, depois normalizaria. Então, a gente no começo, até, não que não deu muita importância, mas a gente fez um planejamento curto, porque a gente achou que a estratégia ali, máximo 30 dias, e quando a gente começou a ver todas as nossas lojas fechando, a nossa expansão praticamente parando, a gente decidiu também segurar o investimento, a estratégia de Google. Então a gente falou assim, opa, vamos dar uma segurada nesses 15, 20 dias, vamos entender, e a gente evolui. No caso de operações, quando a gente viu nossas lojas fechando e o nosso grande volume, nossa grande massa de operações estão no Norte e Nordeste, porque é um histórico da Água de Cheiro. E lá, maioria de lojas de rua, e aqui no Sudeste e Sul, lojas de shopping. Então, a gente teve que abordar duas estratégias. Lojas de rua, eu conseguia trabalhar muito mais fácil com delivery, eu conseguia trabalhar muito mais fácil com e-commerce, porque a gente acabou direcionando as nossas lojas para um e-commerce local, no sentido da loja fazer o próprio e-commerce, mas a estratégia foi entender o momento e como o Brasil é continental, a gente teve que fazer uma estratégia por cada região. Então, no Norte e Nordeste, a gente trabalhou a estratégia de ou drive-thru, ou loja, ou e-commerce. Aqui em São Paulo e na parte sudeste foi um pouco mais complicado, porque os shoppings fecharam, a gente não conseguia, teve toda uma estratégia também de renegociar. A Água de Cheiro acabou entrando na negociação, e aí eu falo especialmente pelo departamento de expansão, nós entramos na negociação com vários franqueados e tentamos renegociar tanto os aluguéis de rua quanto aluguéis de shoppings, de malls. Também começamos a fazer nossa lição de casa, porque não adiantava só eu negociar a parte do meu franqueado com o custo fixo dele de aluguel. A gente começou a postergar boleto, então a gente começou a financiar o franqueado. Então, boletos que venceriam com 30, 40 dias, a gente postergou isso para 90 dias. Nós negociamos com o nosso fornecedor de sistema. Então, foi uma ferramenta e uma junção de coisas com que fez com que a Água de Cheiro conseguisse ajudar o meu franqueado. E mesmo assim, não foi fácil. Hoje eu posso falar que a gente não fechou nenhuma operação. A gente ainda tem operações que estão fechadas, que tem cidades que tem lockdown ainda, a gente está trabalhando e monitorando isso, mas a maioria das nossas operações já conseguiram evoluir. Então, vou dar exemplo, eu tenho operações que estão faturando 70%, 80% do que faturavam antes da pandemia. E um dado importante da Água de Cheiro, a gente caiu em torno de 38% a 42% versus o ano passado, que não é muito comparado com a situação global aí que nós estamos enfrentando e que eu converso com vários amigos aí de outras marcas que estão com bastante dificuldade. Uma coisa importante também, Cíntia, que não foi a Água de Cheiro que fez, foi uma iniciativa dos nossos franqueados. Eu acho que é excelente, eu queria compartilhar com todos, muitos dos nossos franqueados fizeram lives de sorteio, lives de apresentação de produto, lives de campanha, lives de promoções, trouxeram parceiros nessas lives. Então, eu tenho uma franqueada de Santa Catarina que sorteou um cruzeiro na live dela. E aí ela apresentou a agência, enfim, minha franqueada de Brasília faz lives que acaba vendendo para o corporativo. Então, isso fomentou muito a receita dos franqueados. E hoje, até, caso vocês queiram entrar no Instagram, que cada unidade tem seu Instagram, então dê uma pesquisada lá. Eu tenho franqueados que fazem live, que trazem artistas para fazer lives. Então, artistas sertanejo, artistas de cômicos, enfim. Isso vem fortalecendo muito também a venda das lojas. Que legal, gente. Muito bom, hein? É uma excelente iniciativa, né? É empreender de fato. E aí, quais foram os cuidados que vocês tiveram que ter, né? Tanto com eles, quanto com o consumidor final ali, as lojas de rua, acho que... Como que ficou? Vocês deixaram aberto? Não, a gente teve que seguir um protocolo, obviamente, a gente teve que seguir um protocolo, e cada cidade tinha o seu protocolo. E aí a gente entendia qual era o protocolo, mas a gente tinha um kit básico de informações. Então, a gente tinha
toda um kit de informativo das lojas, então, distanciamento, uso de máscara, a gente padronizou o uso de máscara com o logo nosso, no sentido de ter... existiam cidades que ainda não tinham sido tão afetadas, igual Santa Catarina, por exemplo, que começou a ser afetada agora, assim, com mais intensidade. Então, no começo, a gente inaugurou uma loja em Santa Catarina, se não me falha a memória, em maio, e eu fui até nessa inauguração, e lá ainda as pessoas não estavam ainda seguindo o protocolo, então pouquíssimas pessoas de máscara. Então, a gente... obrigatório o álcool em gel na entrada da loja, distanciamento social, ter no máximo 40%, 30% de pessoas dentro da loja. A gente teve uma dificuldade tremenda, tremenda. Por quê? Porque a gente trabalha com perfumes. E o brasileiro gosta do tato, gosta do cheiro, e a gente trabalha muito com a fita olfativa. Então, a gente borrifa o perfume numa fita olfativa e o cliente cheira e fala, gostei, não gostei. Como fazer isso com máscara? Nossa, Então, a gente teve que se reinventar. Então, a gente borrifava na fita, colocava junto do perfume e entregava para ele poder cheirar na casa. E caso ele precisasse, ele trocaria o perfume. Então, a gente teve que se adaptar a todas essas situações, porque não tinha como. E o cliente gosta muito desse contato com o produto. Então, a gente abriu a oportunidade dele voltar a trazer o perfume, caso ele não gostasse, e a gente efetuaria a troca sem problema nenhum, justamente para não perder o cliente. E o WhatsApp ajudou muito vocês nesse momento, Nossa, né? Ajudou. A gente, campanhas, e trouxe a gente... Como a gente trabalha com franqueado, Cíntia, a gente tenta manter um padrão, obviamente, mas a gente está falando de pessoas. Então, essa pandemia mostrou muito claramente que alguns franqueados tinham dificuldades em cadastrar clientes. E aí, quando surgiu a pandemia, cadê o cadastro do cliente? O cara que não fazia, não tinha. Não poderia mandar novidades via WhatsApp, não poderia mandar informações. Então, isso veio fortalecer o que a gente sempre conversa muito com os nossos franqueados. Atualizem os cadastros, isso é muito importante. Numa pandemia, igual tinha lojas que mandava lançamento de produto em massa e recebia 10, 12, 15 pedidos. Só nisso. Então, o WhatsApp fortaleceu, a parte de digital. Eu tenho clientes que vendem via Instagram, clientes, eu digo, franqueados que vendem via Instagram, franqueados que começaram a fazer muita parceria com blogueiros regionais também, e isso veio fortalecer, e obviamente o franqueado tinha que se reinventar, não tinha jeito. E aí a gente começou a utilizar essas boas práticas dos franqueados e reportar para toda a rede. Uhum, legal. Você comentou um pouquinho das negociações que vocês fizeram, né, no decorrer aí, mas já com quem era franqueado já, parcelamento e tal. E como que ficou os negócios que estavam para ser fechados? Vocês facilitaram também para esses novos que estavam entrando? Como que você fez? A gente, primeiro, como funciona a nossa expansão? Até para eu explicar isso. A nossa expansão, eu já passei por os departamentos de expansão. Hoje a Água de Cheiro, uma expansão da Água de Cheiro é uma expansão muito mais, eu posso falar que ela não tem travas, ela é muito mais aberta. Então, quando a gente começa a negociar, o candidato, primeiro que a gente começa a trabalhar o lead desde o início. Então, a gente tem uma estratégia de Google, de SEO e de redes sociais. E a gente começa a trabalhar esse cara desde a captação dele. Então, por exemplo, na pandemia, uma vez eu estava olhando muito o meu Instagram pessoal e aí eu via muita gente de fora do país, Estados Unidos e Europa, principalmente Portugal, que estava pensando em voltar para o Brasil. Eu falei, pode ser interessante. O cara não vai querer voltar para o Brasil sem ter um negócio. E a gente desenvolveu uma estratégia de ativar alguns brasileiros que moravam fora do Brasil e dar condições diferenciadas. A gente teve 4 fechamentos, assim. E eu estou falando 4 fechamentos, que cada franqueado fechou 2 operações. Então, nós fechamos 8 operações, justamente com essa estratégia. E como funciona a nossa estratégia? A gente trabalha o lead, então, com informações inbound, a cada um dia e meio, 2 dias, a gente municia esse cara de informação, e a gente gosta muito de municiar ele com informações de mercado, informações positivas. Isso é importante, porque todo mundo está com medo, todo mundo não quer investir nesse momento. Só que nós entendemos que
O momento de investir é agora, porque você tem condições diferenciadas de aluguel, você tem condições diferenciadas que você pode negociar com a franqueadora. Então, a gente abriu algumas condições diferenciadas, assim, principalmente para quem queria ter mais de 2 operações. A gente flexibilizou a taxa de franquia, a gente flexibilizou uma condição de pagamento para o estoque inicial. A gente tem uma característica que a gente não obriga o nosso franqueado a fazer todo o projeto com os nossos fornecedores. Se ele tiver um fornecedor local que siga o nosso projeto arquitetônico, a gente libera que ele faça isso, então a gente consegue reduzir o custo, porque tem frete. Então a gente flexibilizou tudo isso justamente para fortalecer meu franqueado. A gente precisava que meu franqueado não se descapitalizasse, porque com a abertura da operação, ele poderia ter que injetar um pouco mais de fluxo de caixa no negócio. Então, a gente sempre ajuda o franqueado nesse sentido. E com isso, a gente vem aí, eu estou falando que uma média de 5 a 6 operações fechadas mês, contratos. A gente está no primeiro semestre do ano passado versus o primeiro semestre desse ano, a gente fechou com 20% a mais de vendas. E a expectativa aí que a gente bata mais uns 40, 45 contratos esse segundo semestre. E de inaugurações, a gente ficou com 35 inaugurações no ano passado. A gente vai fechar em torno de 45 a 50 inaugurações esse ano. Então, a gente está, mesmo com a pandemia, não impactou no departamento de expansão nem na implantação. Legal, eu ia entrar justamente nessa pergunta aí de como que era a expansão de vocês agora com a pandemia, o que mudou, né? Mudou. Como que vocês vão fazer a partir de agora? Hoje, a gente municia muito mais o franqueado de informações. Então, já aproveitando o gancho do GEL, a gente faz um estudo de viabilidade do território, ou do shopping, ou da região. Então, a gente da expansão da Água de Cheira, a gente tem uma estratégia. A gente começa a negociar cidades acima de 50 mil habitantes, mas abaixo disso a gente faz um estudo muito detalhado. Por quê? Porque às vezes é uma cidade polo, então é uma cidade que outras cidades vão consumir naquela região, mesmo quando ela tem um número de habitantes baixo. Então a gente faz essa análise e antes da pandemia a gente mandava essa análise para o franqueado, possivelmente quase na assinatura do pré-contrato. Hoje não. Hoje a gente faz esse estudo, a gente manda para o franqueado, para o candidato, na verdade, já no início da negociação, porque ele precisa estar embasado em cima de informações, ele precisa estar confiante, e mais do que isso, a gente entende que é um casamento, como eu disse no início. Então, a gente precisa que o franqueado confie na gente, confie nas nossas informações. E a gente faz isso a 4 mãos, porque ninguém é melhor que o franqueado para conhecer a região dele. Então, quando a gente busca os números no GEL, a gente faz... E a gente tem uma estratégia que a gente desenvolveu, depois eu vou passar um pouquinho para frente, você vai mostrar. A gente desenvolveu uma tabela no qual a gente faz uma projeção de faturamento de acordo com informações do GEL. E a gente erra em torno de 10% a 15%, então é bem certeiro. E dessa projeção, o meu franqueado, quando começa a ver números reais da região dele, ele fala, opa, isso é um diferencial da Água de Cheiro. Já pesquisei em outras franquias e não tive isso, pelo menos no início da negociação. E a gente também não trava, a gente libera COF, depois de uma primeira reunião, a gente não fica segurando informação. Esse eu acho que é o diferencial da Água de Cheiro. A gente mostra para o franqueado todos os problemas. A gente pede e obriga que o franqueado converse com outros franqueados, porque Água de Cheiro e nós, da expansão, vamos falar coisas que são pertinentes do dia, mas os problemas, as dificuldades, o franqueado fala para o candidato. Isso é importante. E a gente quer que ele saiba das dificuldades, eles querem que saiba que a gente pode ter problema de clientes que chegam lá e queiram devolver produto já usando 50% do produto. A gente quer ter franqueado que fale que a franqueadora podia ser melhor, e como todo franqueado fala, isso é normal, mas eu quero que o meu franqueado, o meu candidato sinta as dores do franqueado. Porque se ele realmente entrar na marca, é porque era para entrar. Então, isso é o perfil da Água de Cheiro hoje. A gente quer franqueados potenciais, franqueados que daqui 3, 4, 5 anos tenha 10, 20, 30 operações. Essa é a nossa estratégia. Legal. E o que você tinha comentado que antes vocês mostravam o estudo do Maps, né, da GeoFusion, quando já estava praticamente o contrato fechado ali. Exato. Né, e agora, com essa pandemia, vocês entenderam, mudaram aí os trâmites e estão fazendo uma ação mais proativa. Isso. Né, de começar a mandar uns estudos ali da região
antes mesmo dele decidir ali assinar o contrato, né? Exatamente, Isso é muito legal, de fato, porque o cara... Justamente para ele entender Pode que... falar, Fernando. Justamente para ele entender que a gente está preocupado com o negócio dele. Nosso objetivo não é vender franquia, nosso objetivo é fortalecer a marca e capilarizar a marca, obviamente com a ajuda do franqueado. Então a gente já inicia a informação desde o início. Isso é muito legal. E é o que a gente sempre orienta lá na GeoFusion, porque vocês estão se embasando em dados mesmo de mercado, né? Não é algo de feeling só, e aí o cara vai assinar tendo certeza de que ali o território tem potencial para ele abrir a loja, para ele vender. Isso é muito legal. Ter o OnMaps é um diferencial mesmo, porque quando você recebe um ponto de um cara ou um terreno, você vai ali ter uma carta na manga, né, que é o OnMaps, de fato, rapidamente você vai montar um estudo, olha aqui, ó, esses são os dados, esse daqui é o potencial da sua região. Isso é muito legal, né? A gente tem vários clientes que fazem isso, fora os nossos relatórios, que a gente consegue entregar rapidamente num pequenos cliques ali, poucos cliques, uma estratégia diferenciada aí para diferentes mercados, não só no varejo, né? E por incrível que pareça, Cíntia, poucas franquias, e eu estou falando de franquias e marcas grandes, utilizam qualquer tipo de análise mais embasado em cima de números. Tá? Então, eu passei por outras marcas e as 3 marcas pelo qual passei já utilizavam, então já conhecia o gel de muito tempo atrás, então a Esmalteria Nacional utilizava, o Regional Dera também, e sempre embasado em cima de números. Essa é a expansão que eu acho que é a expansão correta, Sim. Que é a expansão responsável. Verdade, verdade. Muito bom. Deixa eu ver aqui o próximo bloco de perguntas. Deixa eu abrir só o chat aqui para ver se tem alguma coisa. O Caio está com uma dúvida e a Giovana também. Eu posso já responder as dúvidas dele? Claro, claro. Então, o Caio a Giovana está perguntando como vocês... Isso, vou pelo Caio, que pelo menos tá com delay aqui pra mim. Isso, vamos lá. O Caio pergunta se a gente continua vendendo multimarcas e fragrâncias próprias. Sim, Caio, a gente continua, a gente tem... Esse é um diferencial da Água de Cheiro, a gente tem o nosso leque de multimarcas, então, Antônio Bandeiras, Benetton, Lamborghini, e a gente continua utilizando, sim, e a gente vai fortalecer um pouco mais esse canal. E nosso canal de produtos próprios também, que é uma questão que representa 85% da água de cheiro, de vendas da água de cheiro hoje são os produtos próprios. E porque o multimarca você consegue encontrar em outros canais também, não só na água de cheiro. E então a gente sempre fortalece o nosso produto da água de cheiro. Fechado? A Giovana está me perguntando sobre a estrutura de delivery e e-commerce. Área de entrega, venda, site, WhatsApp, Instagram. Sim, a gente participa de todas as plataformas que você possa imaginar. Eu tenho franqueados que entraram no Rappi também, então a gente utiliza todas as plataformas. E a gente vai fortalecer esses canais, sim. Obviamente que a internet eu digo, o e-commerce veio para ficar. A Água de Cheiro tem um e-commerce próprio, mas a gente quer fortalecer o e-commerce do franqueado. Então, como eu disse, o franqueado vai ter São Paulo, Itaquera, / loja online, que o cliente pode entrar nessa loja online da loja de Itaquera e comprar diretamente com eles. E quem entrega somos nós, o franqueado ganha um percentual sobre essa venda, mas sem custo nenhum. A entrega e caso tenha problema de pagamento, é 100% da água de cheiro. O franqueado vai ter um percentual revertido sobre essa venda. E aí ela pergunta ainda, Fernando, se vocês já tinham esses canais antes da pandemia. Tínhamos, mas bem tímidos, tá? Então a gente teve que trocar as turbinas do avião com ele em voo. Então ele caiu um pouquinho, a gente trocou as turbinas e ele voltou a viagem de cruzeiro dele. Legal. E todos os canais começaram a operar dessa forma? Todos os canais. A gente está estruturando ainda, finalizando das lojas, mas todos os canais fortalecendo e trabalhando dessa forma. Legal. Outra pergunta que chegou aqui do Fernando, a área de influência do e-commerce é a mesma da loja física, Fê? Sim, tem que respeitar o território, tá? Porém, nesse primeiro momento, a gente está deixando um pouco mais amplo. Por quê? Porque como eu tenho ainda um espaço gigantesco para trabalhar, então São Paulo eu tenho 4 operações só. Então eu consigo ainda abrir. Eu tenho lives, eu vou dar um exemplo, eu tenho um franqueado que faz live
em Santa Catarina que ele distribui no Piauí, que ele manda via correio do Piauí. Então, nesse primeiro momento, a gente abriu essa condição, até porque eu precisava ainda... eu tenho muito espaço para crescer, então a gente abriu essa condição, mas mais para frente, talvez a gente ajuste isso. Legal. Até o que você falou agora de espaço, né, de crescimento, tem alguma premissa para você ir para uma cidade nova, para uma região nova? Foi a Thalita que perguntou, ela está dando parabéns pelo apoio e autonomia aos franqueados, e aí ela fez essa pergunta aí no final. Na verdade, sim. A gente sempre escolhe que o meu franqueado conheça a região. É importante isso. Então, eu vou dar um exemplo. Um franqueado meu de Boston falou assim, eu quero colocar no Brasil. Aonde do Brasil? Qualquer lugar. Eu mudo para lá. Não é assim que funciona. Você tem que conhecer a região. O Brasil é muito grande. O Brasil tem culturas diferentes. Então, o porto-alegrense, ele é muito bairrista, o nordestino já é muito acolhedor, mas você tem que conhecer as regiões. Então, a gente não libera que o franqueado abra uma operação sem ele conhecer a região. Isso é muito importante para nós, até para fazer com que o negócio tenha sucesso. Legal, muito bom. Fernando, eu acho que a gente passou por várias perguntas aqui que eu tinha para fazer. Acho que no decorrer do bate-papo você já foi respondendo. A gente já falou, né, de captação de novos franqueados, e aí só dá uma pincelada para a gente, como que você mudou isso, esse formato de captar novos... Isso, quando eu entrei na Água de Cheiro trabalhava muito com portais. Então, não que não seja bom os portais, mas quando o candidato entra lá, ele entra olhando 500 marcas, ele se cadastra lá e todas as marcas mandam informação para ele. E aí, a gente mudou a estratégia. A gente começou a desenhar uma estratégia de Google e trabalhar meio que um 360, meio que um inbound ainda, mas muito precário. Então, a gente municiava esse franqueado com e-books e informações de mercado, sem ele entrar na nossa página. E aí, ele sempre recebia informações. Até que quando ele entrasse na nossa página e se cadastrasse, eu falava, esse cara realmente está interessado na Água de Cheiro. E aí a gente marcava uma reunião com ele, ou no nosso escritório, ou via online. A gente sempre trabalhou muito via online, mas a estratégia sempre foi alimentar meu franqueado de informação. E informação, eu não falo só informação de mercado, porque quando eu falo de franquia hoje, eu não concorro apenas com o Boticário, com o Yes, com a Mahogany. Eu concorro com o Cacau Show, eu concorro com todas as franquias que têm um valor aproximado do meu. Então, a nossa estratégia foi municiar o franqueado de informação. Informações que poderiam ser de mercado de chocolate, todo tipo de informação de mercado. Porque, às vezes, o franqueado fala, não é um momento de perfume, mas pode ser um momento de chocolate. Ok, não tem problema. Ele vai sentir que quando ele lembrar de novo, uma empresa, eu quero uma empresa de perfume, vou na Água de Cheiro, porque ela me ajudou a escolher um outro mercado. Então, a nossa estratégia, até a gente pensou no começo, no nosso site, colocar informações do concorrente. E, assim, informações positivas. Porque, já que ele tem que pesquisar, que pesquise dentro do nosso site. Não tem problema. Porque a gente tem certeza que a gente é muito transparente. Então, ele pode, quando for escolher, falar com a Água de Cheiro. E se não for Água de Cheiro e for a concorrente A, concorrente B, não tem problema. Mas a expansão da Água de Cheiro vem muito na transparência. Isso é muito importante para nós hoje. Muito bom, isso aí. Excelente. Tem uma pergunta aqui, qual o papel, né, desses estudos realizados em cima da inteligência geográfica da GeoFusion na hora de mostrar os potenciais resultados para um franqueado? Você já falou um pouquinho, mas qual que é o papel principal, assim? O papel principal é dar segurança para o franqueado. Isso é importante. É a segurança mesmo dos dados. E não só a segurança do franqueado, quanto da franqueadora também, né? A gente não vai colocar nenhuma operação numa cidade, numa região que a gente entende que não vá performar. Legal. Eu acho que casa já com o seu estudo, né? Exato. Eu vou entrar aqui no slide, vou compartilhar a tela com o pessoal, e aí você conta um pouquinho de como que você faz dentro do OnMaps. Então, esse aqui é um estudo real de uma região de Bom Sucesso no Rio de Janeiro, um bairro de Bom Sucesso, que a gente inaugura agora no final de agosto. Uma franqueada que já mora na região, e a gente foi entender se a região tinha potencial. Então, o primeiro passo, a gente delimita o território dela. No caso aqui, o Geo já facilita a minha vida, porque ele já delimita o bairro certinho. Passa mais um, por favor. Isso. E delimitou o bairro, a gente foi delimitar
o ponto. Então, a gente sempre ajuda o franqueado na busca do ponto também e faz a validação dele. E depois que a gente delimitou o ponto, a gente foi delimitar o quanto esse ponto poderia trazer de área de influência e o quanto esse ponto poderia faturar. Então, a gente delimitou um raio aí de 500 metros e justamente dentro desse raio, a gente foi entender qual era o fluxo desse raio. Então, a gente coloca sempre esses pontos de atração. Você pode até falar melhor que eu, tá, Cíntia, se eu falar alguma besteira. A gente coloca esses pontos de atração. Então, a gente busca a informação. Tem lotéricas, tem bancos, tem lojas de bebê, tem perfumaria, são todos pontos de atração que direcionam meu target, direcionam meu público. E por conta disso, a gente falou assim, olha, onde está aqui o pontinho mais azulzinho, é exatamente onde está o ponto da minha unidade. E ali você percebe que ela está bem no centro de todo o comércio da região. Eu falo, então, aí isso já direciona a gente para que o ponto seja validado ou não. Legal. Para quem não conhece, né, o Maps, é a primeira vez que está vendo a carinha do mapa, o Fernando fez o quê? Ele colocou ali os polos geradores de fluxo, tá? Que a gente entende que é onde tem bastante concentração desses polos, que são as grandes redes de representatividade nacional, a gente entende que se tem muitos polos, ali tem um grande fluxo de pessoas, porque elas estão indo buscar produtos e serviços. E é algo bem legal, porque aí você consegue entender de fato o perfil, quais são os principais corredores comerciais ali. Então é bem legal. E aí você pode, como ele colocou ali, ele plotou a camada de renda. Então eu quero entender a população, a quantidade de pessoas que moram ali e em quais classes elas estão inseridas. Né, Fê? Exatamente. Então, a gente analisa, e a gente começa a analisar o PA-dia da área, a gente começa a ter várias informações que acaba direcionando e fortalecendo, porque assim, eu vou dar um exemplo, e você me corrija se estiver falando besteira, hein, Cintia? Cidade Jardim, tem uma renda per capita gigante, mas não tem comércio na região. Por quê? Porque as pessoas que moram lá absurdamente têm um valor muito alto, porém não são as pessoas que consomem Paulista, por exemplo, onde é o nosso escritório. Tem as pessoas que consomem realmente ali no dia, mas não são moradoras, porque é um polo de atração no sentido de as pessoas vão trabalhar lá. Então a gente começa a analisar tudo isso justamente para direcionar o nosso franqueado. Se estiver falando besteira, você me corrige. Não, tá certo. E a gente tem mesmo um dado exclusivo, pessoal, que é o PA-dia, é a população economicamente ativa durante o dia. E aí, o que contempla esse dado, né? Tanto os moradores que ficam ali, que são os inativos, a gente diz que é os aposentados e pensionistas ou universitários que têm alguma renda, né, que declara renda, e ainda os trabalhadores. O mais legal de vocês cruzarem, né, entender o PA-dia de uma região, é saber qual que é o trabalhador, a renda dele, porque às vezes você vai colocar um produto, um serviço numa região que tem um público muito grande de trabalhadores, às vezes o seu preço, né, do seu produto é muito alto e não vai conversar com a realidade daquele trabalhador. Então, você tem que entender os diferentes tipos de regiões, as características, mesmo para você, de fato, colocar a sua unidade num ponto certo, né? E ter assertividade aí da sua expansão, mais estratégico mesmo. É bem legal, tá, gente? Para quem não conhece, se você tiver interesse, coloca o seu nome, seu e-mail, que a gente vai entrar em contato com vocês para explicar melhor esses dados que a gente tem dentro de casa. Aí, o próximo slide, você falou um pouquinho que extrai esses dados, leva para uma planilha, e aqui você faz todo o levantamento do seu target versus o potencial ali da região. Né? A gente é bem... Não é precária, pessoal, mas é um pouco mais rústica, mas dá uma noção muito clara para a gente. A gente desenvolveu por outras franqueadoras e agora um pouco mais ajustadinha na água de cheiro, uma estratégia de extrair as informações do gel e aí a gente monta uma fórmula de acordo com o nosso target. Então a gente coloca o nosso target B1, B2, C1 e C2, a gente direciona, extrai as informações e de acordo com o potencial de faturamento da região, a gente divide pelos números, pela quantidade de concorrentes, e dividindo a gente tira X% desse valor e eu consigo ter uma noção muito aproximada, em torno de 10 a 15% só de erro da projeção de faturamento da região, da minha unidade. Então, no caso de Bom Sucesso, a projeção de faturamento é de R$70 mil no primeiro ano, tá?
No segundo ano, aí tem crescimento de mercado, tem outras informações que a gente consolida no nosso DRE, que a gente passa para o franqueado. Mas com essa informação e com essas informações do GEL, então a gente tem população, os domicílios, o PA-dia que a Cintia explicou agora, quem realmente são mulheres, porque 85% do nosso target é mulher, então a gente extrai, são mulheres, qual é a faixa etária dessa galera, porque não adianta eu ter lá na região 80% do meu target ser crianças, não vai resolver. Então a gente puxa a faixa etária, a gente entende isso, extrai, e daí a gente consegue ter um valor bem aproximado do quanto a unidade vai faturar. Isso é muito estratégico para a gente por conta da situação de meu franqueado fica mais confiante na negociação e eu posso cobrar meu franqueado. E eu cobro meu franqueado através de números. Então, quando o meu consultor de campo for visitá-lo, ele vai com um plano de negócio, com BP lá, porém, ele vai em cima de dados. Então, meu franqueado fala assim, eu não estou vendendo, ou eu não tô conseguindo fazer esse tipo de ação. Ó, a sua área tem esse potencial, tal, você está fazendo esse tipo de ação. Enfim, a gente é muito mais estratégico para informar e depois para monitorar e para direcionar e cobrá-lo. Então, por isso que a gente utiliza essa ferramenta. Legal. E você tem o potencial de consumo aí voltado para perfumaria. E eu acho que você deu uma travada, hein, Cíntia? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Fernando? Fernando? Fernando, tá me ouvindo? Oi, Fernando, voltou. Ai, gente, que loucura essa internet, né? Sempre assim, gente, é uma coisa de louco. Bom, legal. Mas vocês estão me ouvindo bem? Fê, tá me ouvindo bem? Tá, e aí vocês têm o potencial de consumo de perfumaria, né? Exato, porque cada franqueador tem o seu segmento, obviamente, a gente escolheu no nosso perfil de perfumaria, então deixa mais direcionado. Sim, e para quem não conhece também, a gente tem o potencial de consumo de diversos segmentos, categorias, né? Então, entre categorias e subcategorias, temos cerca de 98 potenciais, e aí vocês conseguem entender os gastos das famílias, né? Então, isso é por domicílio, o quanto que as famílias ali estão dispostas a gastar com aluguel, com perfume, cuidados pessoais, etc. E é bem legal porque aí você entende o potencial da região de acordo com essa categoria e faz cruzando com os seus dados, né? O potencial da sua marca. E eu tenho sempre uma margem de segurança, tá? Então, sempre com uma margem de segurança aí, justamente porque se meu franqueado faturar mais, excelente, porque ele vai ficar feliz, nós também. E nós somos uma empresa de vender produtos. Quanto mais produto meu franqueado vende, mais água de cheiro vende. Essa é a nossa estratégia. Legal. E aí, acho que do gel, acho que a gente já mostrou tudo, né, dos seus slides, Fê. Aí, eu gostaria de fazer uma pergunta final. Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nessa pandemia? Ou teve algum case, assim, sei lá, que você pode contar para a gente? Eu acho que o principal aprendizado, Cíntia, é você cada vez mais municiar o seu candidato de informações. Eu negocio com candidatos que estão negociando comigo e com outras marcas, falam assim, mas você já vai me mandar coffee, por exemplo? Não tenho que fazer uma reunião presencial, depois assinar um termo, depois... Não, eu vou te mandar coffee. Você busca na internet isso. Não preciso ficar segurando esse tipo de informação. Mas você vai abrir informações de número? Sim, vou abrir informações de número. Mas você já vai me passar contato de franqueado no primeiro contato? Sim. Eu acho que o grande diferencial foi mostrar que cada vez mais o candidato está informado. Ele pesquisa tudo antes de falar com você. E outra coisa, seja claro, transparente e honesto com ele. Se ele não for fechar com você, ótimo, segue a vida e outro vai vir e vai fechar. Mas a pandemia mostrou que cada vez mais o candidato está antenado, ele busca mais informações, e a franqueadora que não tiver informações baseadas em cima de fatos, de números, vai se distanciar cada vez mais dos candidatos. Então, a Água de Cheiro se propõe a estar sempre passando informações concretas, informações que sejam tangíveis, justamente para que o franqueado, quando
para o candidato vir franqueado, ele realmente consiga atingir os números. Isso eu acho que mais trouxe de aprendizado para nós. E outra coisa, se você não tiver uma estratégia, esquece. Porque nadar no mar flat é tranquilo. Agora, quando ele começa a chacoalhar um pouco e tiver se você não tiver uma estratégia, você vai morrer afogado. É verdade, bem isso. E você pode compartilhar com a gente o planejamento de 2021, Fê? Como que tá Posso. isso? A gente está finalizando, na verdade, o planejamento aí de 2021, mas a gente vai vir forte. A gente vai recuperar o pouquinho que a gente está perdendo esse ano, e aí a gente vai vir com uma estratégia forte, porque a gente está vindo com uma novidade aí para o franqueado, a gente está vindo com um modelo pop, que chama Popular, que a Água de Cheiro tem 3 modelos, tem quiosque, loja, padrão e container. Então, a gente está vindo com o modelo pop aí, que é o modelo popular, que vai ser para cidades pequenas, e o franqueado vai ter a loja, mais um treinamento, um CDzinho de treinamento de revenda. Porque a Água de Cheiro, a revendedora, compra direto do franqueado e não da franqueadora. Então, a gente está vindo aí com novidades, e a nossa estratégia para bater aí entre 150 a 180 operações aí o ano que vem. Que vai vir bem agressivo. Que legal, muito bom. Bem agressivo. Demais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se a gente deixou de responder alguma coisa aqui. Deixa eu só ver, Fê. E depois eu vou deixar meu e-mail também, se caso alguém tenha alguma dúvida, me mande um e-mail, precisar de ajuda. Pessoal, a gente está disponível, qualquer dúvida, dica, enfim, é só me acionar via e-mail. Uhum. Ah, tá. No final, aqui no nosso slide, tem também o QR Code do seu LinkedIn. Ah, legal. Que aí eles podem fazer, né, conectar com você. Perfeito. Ô, Fê, tem acho que duas perguntinhas aqui do Josemir. Falando de e-commerce, a Água de Cheiro pensa em entrar no mercado de marketplace? Se não, já pensaram nesse tipo de estratégia? Na verdade, a gente já está no mercado de marketplace, tá? A gente tem alguns parceiros aí que nos ajudam no e-commerce, mas a gente trabalha nisso, mas não é nosso foco principal. Porque nosso foco principal é fortalecer o franqueado e fazer com que o meu franqueado tenha sucesso. O e-commerce veio para agregar, já que a gente tenta trabalhar no 360, tá? Mas a gente já tem esses parceiros de marketplace. Boa. Aí a Thalita, qual a perspectiva da Água de Cheiro agora para os últimos 4 meses, e em especial o Natal, que é uma data muito importante para o varejo? Na verdade, a gente tem 2 datas, Thalitas, importantes nesse momento. A gente tem nosso Black Friday, que é a segunda data de venda do ano aí, tirando o Dia das Mães, que a gente acabou perdendo, né? Mas a gente tem agora o Black Friday e tem o Natal. Para a expansão, a gente vai inaugurar em torno de 5 a 6 operações aí daqui para frente, até dezembro. Então, a gente vai ir forte nas inaugurações e a gente está tentando antecipar ao máximo até o dia 20 de novembro para que meus franqueados tenham caixa nessas 2 datas, tá? Importantes. E para a expansão, a gente, como não vai ter a BF esse ano, a BF foi cancelada, a gente começou a estrategicamente participar de 4 feiras a nível Brasil, então Bahia, BH, São Paulo e Salvador, que são áreas estratégicas para nós, e daí a gente consegue negociar com o franqueado. Então a gente está vindo com feiras regionais na parte estratégica de expansão e na parte de implantação, tentando acelerar as implantações e ajudando o franqueado para isso, para que eles inaugurem antes do Black Friday para pegar essas 2 datas importantes. Legal, muito bom. Vamos para cima. Ô Fê, eu acho que acabaram as perguntas aqui do chat. Deixa eu ver aqui. Isso, acabaram. E aí aqui a gente já fez as perguntas. Aqui é o QR Code. Tá. Quem quiser se conectar com o Fernando via LinkedIn, é só colocar a câmera do celular aqui. Comigo também. Eu acho que vamos para os recados finais. Amanhã essa live vai ser enviada para o e-mail de vocês, quem ficou aqui, que participou conosco. Também, na sexta-feira que vem, dia 14, às 10 horas, a gente vai receber a Júlia Curan, consultora da WGSN, que abordará o tema O Futuro do Consumidor 2022. Olha só que legal, né? Bem legal mesmo. Bem atual, né, pessoal? E aí a gente pede para vocês se inscreverem no link, acho que o Alex já deve ter colocado o link para vocês se inscreverem
para mim não está aparecendo aqui, mas eu acho que já tem o link desse próximo webinar, é bem legal vocês participarem. Estamos aqui nos minutos finais. Acompanhem as nossas redes sociais, acompanhem lá também o Instagram da Água de Cheiro, que é bem legal, tem bastante coisas, bastante novidades, eu acompanho sempre. E acho que é isso, eu agradeço demais, Fernando, sua participação. Gente, desculpa o nervosismo, as oscilações aqui da minha internet. Né? Travadas, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu apresentar certinho. Obrigada, Fê, obrigada, pessoal. Excelente final de semana para vocês. Se cuidem. E, pessoal, o único... Tchau, Fê. Tchau, só uma coisinha assim. Pessoal, a gente está sempre disponível a trocar experiências. Então, se tiver pessoas de outras marcas que queiram trocar experiências com nós da Água de Cheiro, fiquem abertos, nos chamem, porque trocar ideias, trocar experiências é sempre muito bem-vindo e agrega muito para qualquer negócio. Então, a gente está sempre à disposição. Tá bom? É legal. E também já aproveitando que o Fernando falou isso, para você que é cliente, que está aqui também acompanhando com a gente, que quer mostrar como que a empresa, né, a sua marca vem se posicionando no mercado, fala com o gerente da sua conta, né, assim como o Fernando, eu acompanhando o Instagram, o LinkedIn dele, eu vi que eles estavam conseguindo atingir esses resultados, chamei ele para um bate-papo para a gente se alinhar e trazer para vocês essa visão. Se você também quiser falar, mostrar o seu case, fala com o gerente da sua conta que você pode ser o próximo aqui no webinar e mostrar como que a empresa tem enfrentado esses desafios, ok? Um abraço, obrigada, pessoal. Fê. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.